Fala galera ligada no Cartola FC, vídeo de dicas para a rodada 34 do Cartola. Galera, na última rodada fizemos 65 pontos, temos um patrimônio agora de 134 cartoletas e um total de pontuação de 2.045 pontos. A pontuação foi média, não foi tão boa, mas comparada com a dos cartoleiros, que a média foi de 39 pontos, acabou sendo uma pontuação boa, se a gente comparar com a dos cartoleiros no geral. Vamos olhar essa rodada como é que tá. Uma rodada difícil para se escalar, porque temos apenas 8 confrontos válidos para o Cartola FC. Esse confronto, o primeiro confronto que já foi realizado do Red Bull Bragantino contra o Sport, não é válido para o Cartola, obviamente. E esse último aqui, que é na próxima quarta-feira, que é entre São Paulo e Atlético Paranaense, também não é válido para o Cartola. Então temos apenas aí 8 jogos nessa rodada. Alguns destaques importantes para essa rodada: o Atlético Mineiro pega o Juventude dentro de casa no sábado às 7 da noite. O Atlético vem embalado aí em busca do seu bicampeonato. É um jogo muito difícil porque o Atlético precisa ganhar e o Juventude está muito bem. Então, para o Atlético é um jogo bom porque pode abrir de vez aí uma diferença muito grande na frente do Brasileirão. Para o Juventude é um jogo que ele pode se livrar da zona de rebaixamento. Então, o Juventude deve ir bem fechadinho aí contra o Atlético Mineiro. E eu tenho certeza que a galera vai focar bastante nesse time do Atlético nessa rodada, porque é o confronto aí que tem mais disparidade entre os times. Outro jogo legal para se destacar aqui é esse do Fortaleza contra o Palmeiras, também no sábado às 7 da noite. O Palmeiras, com a decisão aí próxima, no próximo dia 27/11, da Libertadores contra o Flamengo, provavelmente vai vir com o time titular, com o time reserva, né? Vai poupar seus titulares. Pode ser que coloque um ou outro para dar um ritmo, né? Como o jogo contra o São Paulo aí já foram poupados. Mas a tendência é que venha com o time reserva. Outro jogo aqui também para se destacar do Inter contra o Flamengo. Também no sábado às 9h30 da noite. O Flamengo também tem a decisão contra o Palmeiras aí no próximo dia 27/11. Provavelmente vem com o time reserva também. Estamos aí a poucos dias, né, da decisão da Copa da Libertadores da América. Então o Flamengo deve ir com o time reserva também. Então outro jogo aí pra gente ficar de olho, que pode pintar uma apostinha aí nossa no time de algum jogador do Inter também. Um jogo aqui legal de se apostar também, eu acho que é o da Chapecoense contra o Grêmio, também no sábado às 7 da noite. A Chapecoense já rebaixada, não tem mais nada para disputar no campeonato, né? É mais preparar o time agora para disputar a Série B no próximo ano. O Grêmio precisa muito desses pontos para sair ali da parte de baixo da tabela. O Grêmio, que nesses últimos confrontos aí precisa no mínimo aí de 5 vitórias. Então vai lutar até o final por uma vitória aí. Quando a Chapecoense, que é um time mais frágil, pode ser uma boa aposta aí. Colocar algum atacante do Grêmio, como o PP aí, o Diego Souza de repente, né? Vamos ver se o Diego Souza não está suspenso. Pode ser alguma aposta interessante aí, colocar alguém do Grêmio nesse jogo. Os demais confrontos, vejo confrontos muito equilibrados aqui. Corinthians contra Santos, é um clássico, né, de São Paulo. É difícil de apostar aqui nesse jogo. Fluminense contra o América também é outro jogo difícil, porque o América está muito bem, mesmo jogando fora de casa. E o Fluminense não vem tão bem. Então é um jogo difícil de apostar. O do Bahia contra o Cuiabá também é outro jogo que vai ser muito equilibrado, porque os dois times estão ali brigando ali naquela parte. O Cuiabá um pouquinho mais na parte de cima da tabela, né? Ali entre a 11ª e 10ª posição, e o Bahia já na parte de baixo da tabela abre ali o Z4, né? Então esses são os confrontos para a rodada. Vamos escalar nosso time para essa rodada número 34. Vamos ver o que a gente tem de opção aqui, para a gente montar um bom time com 134 cartoletas. No gol, vamos dar uma olhada aqui nas opções que temos. Mas vejo aqui como uma boa opção no gol o Everson do Atlético Mineiro, porque vai enfrentar o Juventude, como eu falei, muito retrancado, provavelmente vai vir muito retrancado. Vejo aqui também como uma boa opção o goleiro do Bahia, o Danilo Fernandes. Apesar do Bahia não estar muito bem, o Cuiabá ataca muito pouco fora de casa, então vejo o Danilo Fernandes, para quem tem poucas cartoletas, como uma boa opção aqui também. O Marcelo Lomba, de repente, pelo lado do Inter, como o Flamengo vem com o time reserva, pode ser que o Inter consiga aí segurar o SG, ou até o goleiro do Inter fazer algumas defesas difíceis, né, nesse jogo aí. No nosso time aqui, vamos colocar o Everson, por enquanto, como o goleiro do nosso time. O Everson vai ser o nosso goleiro. Na lateral direita,
ou na lateral, na verdade, né? Aí não importa se é direita ou esquerda. Vamos colocar aqui o primeiro lateral, Guilherme Arana, que deve ser o mais escalado da rodada, né? Por ser um jogador que pontua muito bem, mesmo sem SG. Acredito que ele seja um dos mais escalados aí. E o nosso segundo lateral aqui, até pensando aí em poupar um pouquinho de cartoletas, vai ser aqui. Vamos dar uma olhada nas opções que temos. Vamos colocar aqui o Mariano. Vamos colocar o Mariano do Atlético Mineiro por enquanto. Então estamos aí formando uma defesa aí, basicamente 3 jogadores do Atlético Mineiro. O nosso primeiro zagueiro vai ser aqui, galera, o zagueiro Pedro Jeromel do Grêmio. Enfrenta a Chapecoense fora de casa, como eu falei, a Chapecoense já rebaixada. Mas o Pedro Jeromel é um bom zagueiro, apesar de não estar muito bem nesse ano, né? Todo o time do Grêmio não está muito bem. O Pedro Jeromel é uma excelente opção aqui para essa rodada. O nosso segundo zagueiro aqui, tá dando uma olhada nas opções que temos, vamos com David Braz do Fluminense. David Braz que sobe de vez em quando para a área para cabecear, fez um golzinho aí recentemente, pontuou, mitou na rodada. Vamos colocar ele aqui, pensando que o Cuiabá vai atacar muito pouco o Fluminense, dificilmente faz gol, né? Pode ser um jogo aí muito truncado, se fizer é um gol no máximo, então vamos apostar que pode ser que o Fluminense consiga segurar o SG. Nosso primeiro meio campista, pensando na questão aqui da rodada de vários desfalques, eu acredito que o Rafael Veiga e o Scarpa devam ser poupados, porque está muito próximo a decisão aí da Libertadores, então não acredito que eles joguem essa rodada, né? Assim como não acredito nos jogadores do Flamengo também, creio que eles sejam poupados, porque já está muito próximo aí a disputa da final da Libertadores, que é um jogo único, né? Então a tendência é que os jogadores sejam poupados aí. O nosso primeiro meio campista aqui, dando uma olhada nas opções que temos, vai ser o Vila Sante do Grêmio. Pensando que o Grêmio joga fora de casa com a Chapecoense já rebaixada, o Vila Sante tem pontuado bem, tem uma média boa, né, para meio campista. Então vamos colocar ele. O nosso segundo meio campista vai ser aqui o Zaratio do Atlético Mineiro. O Zaratio que tem jogado um pouco mais avançado, com o Alan ali, jogando com o Jair um pouco mais recuado na posição de volante. O Zaratio tem feito mais a função de meia, que é aquela função do Nacho, né? Como o Nacho não vem jogando, então o Zaratio acaba sendo uma excelente opção para a rodada, né? O nosso terceiro e último meio campista, vamos colocar aqui o Vina do Atlético do Ceará. O Vina que tem jogado muito bem nos últimos jogos, é o cobrador de pênalti do Ceará, vai enfrentar o Atlético Goianiense mesmo fora de casa. O Atlético Goianiense não vem muito bem, então vamos apostar no Vina, ver se ele consegue aí fazer mais um golzinho e ajudar o nosso time. O nosso primeiro atacante vai ser o cara que não pode ficar de fora, que é o Hulk, né? Ele deve ser um dos mais escalados aí da rodada, provavelmente um dos capitão, deve ser o capitão mais escalado também da rodada. Então o Hulk tem que ser o nosso primeiro atacante aqui, é o primeiro atacante do nosso time. O Gabigol é uma excelente opção, mas vejo que, como eu falei, o Flamengo deve poupar, o Gabigol não deve jogar esse jogo. O Cartola coloca como provável aqui, mas não acredito que ele jogue esse jogo, então não vamos apostar nele. O nosso segundo atacante vai ser aqui o Diego Costa do Atlético Mineiro. Pensando que o Atlético Mineiro tem um excelente jogo aí para buscar a vitória, vamos apostar aqui no atacante. O nosso terceiro e último atacante, temos aqui a opção do Ferreirinha contra a Chapecoense, que vem muito que vem muito para cima, vai muito para cima da Chapecoense, querendo buscar a vitória. Então o Ferreirinha vai ser o nosso terceiro atacante. O Keno pode ser uma excelente opção aqui para quem quiser triplicar ou duplicar o ataque nessa rodada. O Keno tá jogando muito bem. O Atlético Mineiro precisa da vitória, vai para cima do Juventude, então tem tudo aí para fazer um excelente jogo. Creio que o Keno seja uma excelente opção também para essa rodada. Mas, por enquanto aqui, vamos apostar no Ferreirinha do Grêmio. Como técnico, com 19 cartoletas, vamos apostar aqui no Cuca, né? Já que, como eu falei, o Atlético Mineiro tem tudo para fazer um bom jogo aí contra o Juventude. Então o Cuca vai ser o nosso técnico. E o nosso capitão, galera, para essa rodada vai ser aqui o Hulk. O Hulk vai ser o nosso capitão para essa rodada.